E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó. Hoje é essa terça-feira boa aí pra gente, na verdade iniciando a semana, porque ontem foi feriado, pra gente continuar aqui falando das constituições. E hoje a gente vai falar da constituição hum, mais apagada do Brasil. A gente vai entender por que isso, que é a Constituição de 1967, ou a sexta, ou a penúltima Constituição do Brasil, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem história do Brasil, geral, filosofia, sociologia, tem muito conteúdo, é completo para o Enem e demais vestibulares. Gente, deixa antes de colocar a Constituição aqui para vocês, vamos fazer aquele contexto, né, aquela contextualização. Essa Constituição, ela foi a gente vai ver que, inclusive, ela é escrita nessa Constituição, a gente vai ver, eu marquei, se eu não me engano, essa parte, falando que ela foi promulgada, mas no geral não, a gente define que foi uma Constituição, na prática mesmo, em teoria ela foi promulgada, mas na prática ela foi outorgada. Qual que é a diferença? Eu já falei aqui em outros vídeos, mas se você está chegando agora, acho que é importante destacar isso agora. Quando a gente fala de uma Constituição promulgada, significa que ela foi aprovada em Assembleia Constituinte num processo democrático. Quando a gente fala que ela foi outorgada, ela foi feita de forma autoritária. Então, essa Constituição é de 67, é do período da ditadura militar, ela foi outorgada. Porém, é aí que é importante destacar. Houve sim uma Assembleia Constituinte para poder fazer essa carta constitucional ali, que ficou pronta em janeiro de 67, foi lançada, né, aprovada mesmo em março. Porém, tem uma questão que é muito importante. Foi feito pelo Congresso, aberto pelo presidente da República, ali a gente está falando do presidente o Costa e Silva, porque foi em 67, foi o Castelo Branco, né, foi o primeiro presidente da ditadura militar, antes de entrar o Costa e Silva. Porém, o Congresso a maior parte do Congresso para poder aprovar essa Constituição tinha sido dissolvido. O que significa isso? Teve um Congresso, teve uma aprovação, porém foi feito de forma autoritária, porque a oposição ao governo militar tinha sido caçada para poder aprovar essa Constituição. Significa que houve um processo de Assembleia Constituinte feito só por situação, só por membros ligados ao governo federal, à ditadura militar. Por isso que, em teoria, você fala, poxa, foi promulgada porque teve uma aprovação do Congresso. Mas quando a gente olha a prática, a gente vê que ela foi outorgada, tudo bem? Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, ela foi aberta pelo presidente da República através de um ato institucional, que é o ato institucional número 4. A gente sabe que os mais famosos são do 1 ao 5. O ato institucional número 4, que foi o último ato dentro do governo do Castelo Branco, do presidente Castelo Branco, enfim. Depois entrou o Costa e Silva. Então ela foi feita através de um ato institucional. O que era o ato institucional? Eram decretos feitos pelo presidente que não necessitavam de aprovação. Eram decretos-leis que não necessitam de aprovação. Os presidentes, na história do Brasil, eles têm direito de fazer alguns decretos-leis, mas alguns outros, talvez não, alguns decretos-leis que resultam inclusive na estrutura política, social, econômica do Brasil, precisam passar por Câmara dos Deputados e Câmara do Senado, certo? A questão é que os atos institucionais, eles não passavam, certo? Então o ato institucional número 4 foi, o presidente falou, entre uma das disposições do ato institucional número 4, uma lei que ele está criando sem aprovação, vai vir a possibilidade ou a permissão para a gente fazer uma nova lei, uma nova carta constitucional. Então ela faz parte do ato institucional número 4. E um outro ponto, antes da gente entrar na Constituição, é que por que eu disse que essa Constituição talvez seja das mais esquecidas? Justamente por conta dos atos institucionais. Essa Constituição foi feita, mas também foi pouco seguida pelo próprio presidente da República, pelo próprio Poder Executivo. Tem coisas importantes que são destacadas, mas ela vai entrar em contradição, e a gente vai ver aqui algumas vezes,
mas ela entra em contradição diversas vezes. Ela fala de um processo, inclusive, democrático em alguns momentos, mas que não era seguido pelo próprio executivo, que não era seguido pelo próprio governo, porque a gente vivia uma ditadura. Até mesmo porque o governo ele atuava muito mais através dos atos institucionais do que pela própria Constituição. Então essa Constituição ela existiu, ela foi importante, ela destacou coisas importantes, porém, isso é muito importante, ela também não foi 100% seguida pelo próprio governo que possibilitou a sua abertura, entenderam? Porque os atos institucionais estavam acima. Tanto é que no ano seguinte a gente vai ter o ato institucional número 5, certo? Que inclusive já destrói vários momentos dessa Constituição em relação à liberdade, em relação à liberdade de expressão. Essa Constituição fala de liberdade de expressão, porém ela mesma se contradiz no próprio texto, mas quando chega em 1968, que essa Constituição é de 67, o ato institucional número 5 meio que destrói ela. E aí ela ainda assim, é importante destacar também, a gente teve nessa Constituição ainda uma emenda constitucional, que vai ser a gente vai ter artigos que vão ser colocados além nessa Constituição já no ano de 1969. Então ela já abre essa possibilidade, que vão inclusive tentar refazer vários pontos nela. Inclusive, eu já quero destacar também antes de entrar, porque não tem a menção aqui, vai ser mais no final que eu vou colocar para vocês. Essa Constituição foi a primeira a não definir o Brasil com o nome de Estados Unidos do Brasil. Então é pela primeira vez na história da República, certo? Desde a Constituição de 1891, o Brasil não chama mais Estados Unidos do Brasil, certo? Ele passa a se chamar República Federativa do Brasil. Só que essa Constituição não colocou o nome, não definiu o nome de República Federativa. Então, por isso, na emenda constitucional de 69, que diz respeito a essa Constituição, a gente vai ter lá a correção, República Federativa do Brasil. A gente vai chegar, inclusive, na parte da emenda, tá? Vamos fazer aquele esquemão lá, então, maravilhoso aqui, ó. Pronto. Ó, estamos aqui, então, com a nossa Constituição. Deixa eu tomar água aqui pra gente começar. Ela não é demorada, tá? Demorado sou eu passando essas informações, mas acho que é muito importante contextualizar cada documento, né? Olha lá. Congresso Nacional, olha só o que eu falei para vocês. Invocado a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição do Brasil. Ok, esse momento é só isso mesmo. Tem muitas coisas que, algumas coisas mudam, a maioria se repete em relação a outras que a gente viu, questões mais corriqueiras, mas a gente vai nas marcações que eu fiz na minha leitura prévia antes de gravar o vídeo, tá bom? Lembrando que o Congresso aprovou, porém com oposição cassada, tá? Não houve oposição na aprovação dessa Constituição. Vamos lá então, gente. Então, aqui por enquanto tem muitas coisas parecidas, o importante é fazer o que a gente acha de destaque, o que vai caracterizar de fato essa Constituição. Vocês percebem, a maior parte aqui são questões corriqueiras, não corriqueiras, são importantes, mas são corriqueiras em relação a outras Constituições. Aqui então a gente chega, vamos ver aqui, ó, no capítulo 6, no Poder Legislativo, na seção 1, Disposições Gerais. Olha só, aqui a gente já tem um ponto importante, ó. Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato por suas opiniões, palavras e votos. Por que eu dei essa risadinha? Porque não é isso, como eu falei para vocês, essa Constituição ela se contradiz, inclusive, ou o governo contradiz a Constituição. A gente sabe que não era assim, principalmente após aí, esse ano, quando a gente chega em 68, quando nós tivemos o ato institucional número 5, certo? Os próprios deputados e senadores que seriam constituintes já foram cassados antes da promulgação ou outorgação, na verdade, né, dessa Constituição, tá bom? Não tiveram essa participação. Ok. Na Câmara dos Deputados, a gente sempre passa aí pelo Poder Legislativo, que é onde que geralmente tem as principais mudanças. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, então a gente, inclusive falou lá em cima, a gente continua vivendo uma república representativa.
Ninguém vai lá fazer a participação política direta, é de forma representativa. Eleitos por voto direto e secreto em cada estado e território. Cada legislatura durará 4 anos. 4 anos para deputados. E aí você fala assim, poxa, mas não era ditadura? Mas deputados eram eleitos pelo voto direto. O poder executivo é outra coisa, tá bom? Deputados federais são eleitos pelo voto direto. Então a população ia lá e votava. Lá na frente a gente coloca aquela parte também que é importante de quem podia votar, quem não podia, direito, dever, entre outras coisas. Tudo bem? Então fechou aí. Do Senado Federal. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, eleitos pelo voto direto e secreto, segundo o princípio majoritário. Cada estado elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Então, é o que a gente tem hoje, inclusive. Deputados com 4 anos, senadores com 8, renovando, tem algumas mudanças, lógico, mas a estrutura é a mesma. Renovando-se a representação de 4 em 4 anos, alternadamente por 1 e por 2 terços. Então, você sempre tem... Você fala assim, poxa, tem eleições de 8 em 8 anos para senador. O mandato de senador dura de 8 em 8 anos, mas tem eleições de 4 em 4, é porque a Câmara renova. Hoje a gente fala, parte dessa Câmara está se renovando, entendeu? Os mandatos eles não começaram no mesmo processo eleitoral. Isso é absolutamente comum, inclusive. Tá? Por isso que tem eleições de senadores de 4 em 4 anos, alguns não ficam, outros já precisam passar por esse processo. Vamos lá então, gente. A gente está aqui só para encarar aqui em achar a sessão ou o capítulo que a gente está, sessão ainda no processo legislativo. Mas aí fala do presidente. Aqui a gente já entra num ponto bem mais autoritário, tá? E a gente começa, por enquanto a gente estava vendo mais uma apresentação corriqueira da Constituição. O presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não resulte aumento de despesas, poderá expedir decretos por força da lei sobre as seguintes matérias: segurança nacional e finanças públicas. Tudo bem, em outros momentos constitucionais a gente tem também artigos parecidos com esse, que o presidente ele pode expedir decretos. A questão é que nesse período, esses decretos, a gente está falando dos atos institucionais, principalmente no que diz respeito à segurança nacional, como foi o ato institucional número 5. A gente vai ter a utilização agora da famosa Lei de Segurança Nacional, que essa Constituição ela não vai ser tão clara. Isso é importante, por isso que eu falo que ela é uma Constituição meio que apagada pelo próprio governo. Ela não é tão clara quanto quando a gente estudou, por exemplo, a Constituição de 37, que é aquela do Vargas, do Estado Novo, que ele fala diretamente, não pode comunismo. Essa aqui tem coisas assim, algumas assim também, mas ela não é tão direta. Não pode, uma ditadura de classe, está falando, não pode, tem que prender ou pena de morte até, se eu não me engano, para quem defender um processo de ditadura, fala ditadura de uma classe social. Ele está falando claramente do conceito de ditadura do proletário, expresso por Marx e Engels. Vamos lá. Aqui está falando, segurança nacional é muito amplo, tá? Mas a gente sabe muito bem quais seriam os interesses nesse sentido, tudo bem? Vamos seguindo aí, gente. Deixa eu ver meu tempo ali, ó. Tá, essa Constituição é menor, de fato, tá? Ela foi uma Constituição bem menor em relação a outras. Olha lá. Aqui a gente chega num ponto importante, que aí a gente fala de fato do poder executivo. Ó, deixa eu tomar água aqui, peraí. Do presidente e vice-presidente da República, ok, tá tudo certo até então. O presidente será eleito pelo sufrágio de um colégio eleitoral em sessão pública e mediante votação nominal. Atenção, olha só. Eita. Então aqui a gente já não está falando mais daquele voto secreto que valeu para os deputados e senadores. O presidente será eleito pelo sufrágio. Opa, não vou nem mexer aqui, ó. De um colégio eleitoral em sessão pública. O resto do artigo ele explica como que vai ser feito esse processo de eleição. Mas é uma eleição indireta. Ele é eleito por votação nominal, tinha que dar o nome, significa que o colégio eleitoral tinha que lá dar o nome. O colégio eleitoral será composto por membros... Deixa eu colocar aqui, ó, que eu acho que é importante. Ó.
será composto por membros do Congresso Nacional e de delegados indicados pelas Assembleias Legislativas dos Estados. As Assembleias também elas escolhem. Cada Assembleia indicará 3 delegados e mais um por 500 mil eleitores inscritos no Estado. Não podendo... tem quantos eleitores no Estado? Aí define o número de delegados da Assembleia, tá? Mas, detalhe, esses eleitores, eles só são eleitores, eles não estão votando, tá bom? Para presidente, tá? Não podendo nenhuma representação ter menos de 4 delegados. A composição e o funcionamento do colégio eleitoral serão regulados em lei complementar. Artigo 67. O colégio eleitoral reunir-se-á na sede do Congresso Nacional a 15 de janeiro do ano em que findar o mandato presidencial. Parágrafo 1º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria absoluta de votos do colégio eleitoral. Parágrafo 2º. Se não for obtida a maioria absoluta na primeira votação, repetir-se-ão os escrutínios e a eleição dar-se-á no terceiro por maioria simples. E terceiro parágrafo 3º, o mandato do presidente da República é de 4 anos, não existe reeleição. Então, é eleição indireta por colégio eleitoral, Congresso Nacional, com ampla participação do Congresso Nacional, que era a maioria, quando era reaberto para a oposição, ele ainda continuava sendo maioria da situação de quem apoiava o presidente, tá bom? Então, era uma forma segura dos presidentes militares que tinham que estar ligados a algum partido, geralmente algum partido, a gente está falando de Arena, Aliança Renovadora Nacional, especificamente, né? Mas que estavam ali dentro de um próprio conchavo, não existia um processo democrático do povo ir lá votar necessariamente. Das atribuições do presidente da República, eu destaquei aqui para vocês, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Tá, tudo bem. Isso, como eu já falei até anteriormente, são características, de fato, de promulgar e publicar leis, expedir decretos, mas a questão é que aqui os decretos da ditadura eram decretos abusivos, que passavam até serem decretos que não poderiam, né, existir, tá? Os atos institucionais estão aí para falar pela gente, tá? Porque eu estou falando, na verdade. Não falar pela gente, mas estabelecer o que eu estou falando. Ok. Vamos lá. Aí vamos descendo, porque aqui que não tem a minha marcação. Tem a questão da justiça, mas lá embaixo tem mais questões sobre justiça, da ampliação da justiça aqui, que eu quero passar para vocês. Capítulo 2, aqui é uma parte que é muito, que a gente sempre destaca aqui, né? Dos direitos políticos. Vamos lá, gente. Artigo 142. São eleitores os brasileiros maiores de 18 anos alistados na forma da lei. Parágrafo 1º. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Ok. São homens e mulheres, são obrigatórios, a gente sabe. Nesse caso, esse voto vai ser só para a Câmara dos Deputados e para o Senado, porque não existiam eleições para presidente, para o Executivo, para as principais cidades e capitais também, para governadores. Parágrafo 2º, os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas da marinha, subtenentes ou oficiais, sargentos ou alunos de escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais. Então, os militares de escola superior para a formação de oficiais, eles são alistáveis para o voto. Não podem alistar-se eleitores, os analfabetos, os que não saibam exprimir-se na língua nacional e os que estejam privados temporário ou definitivamente dos direitos políticos. Tudo bem, eu destaquei inclusive essa parte para a gente ver que ainda se mantém ainda muito característica desde a Constituição de 1891, mais 1934, né? É mais parecido. Lembrando que essa é a última Constituição que não define voto para analfabetos. A partir da de 88 a gente já tem votos para analfabetos, tá bom? Ok. Lembrando que é para a Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. O sufrágio é universal e o voto é direito e secreto. Salvo nos casos previstos nessa Constituição, fica assegurada a representação proporcional dos partidos políticos na forma que a lei estabelecer. Tudo bem. Ok.
Seguindo aí, gente. Vamos lá. Agora é importante, porque agora a gente fala inclusive de justiça, sistema de justiça e tal. O estado de sítio. O presidente da República poderá decretar o estado de sítio nos casos de 1. Grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção. 2. Guerra. Então ele pode decretar estado de sítio, fechar Congresso, ampliar os seus poderes. Tem um limite, né? Se eu não me engano é por 70 dias, né? Tá escrito aqui, eu só não anotei. Mas geralmente, lembrando que a grave perturbação da ordem, eles não estão citando diretamente movimentos sociais, mas tem. Tá? O objetivo é esse, especificamente, apesar de outras leis serem assim também, até leis em repúblicas democráticas, porém aqui tem um objetivo específico. O estado de sítio autoriza as seguintes medidas coercitivas. A. Obrigação de residência em localidade determinada. B. Detenção em edifícios não destinados aos réus de crimes comuns. C. Busca e apreensão em domicílio. A gente sabe que isso tudo não vai precisar nem decretar estado de sítio em 1968. O AI-5 vai definir que o presidente pode fazer isso a qualquer momento sem decretar estado de sítio. Tá? D. Suspensão da liberdade de reunião e de associação. E. Censura de correspondência da imprensa, das telecomunicações e diversões públicas. F. Uso e ocupação temporária de bens das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviços públicos, assim como a suspensão do exercício do cargo, função ou emprego nas mesmas entidades. Acho que está bem claro isso aí pra gente. Aqui, ó. Não, aqui eu tenho que passar um pouquinho para baixo porque eu marquei essa aqui porque ela é referendada nesse artigo aqui, ó. A gente está na parte, ó, quer ver que artigo que a gente está aqui? Peraí. Artigo 158. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem a melhoria da condição social. Aí tem várias questões de salário-família, salário de trabalho noturno superior, definição de 8 horas de jornada de trabalho, com intervalo, tem um monte de coisa aqui destacada. Quando a gente chega lá embaixo, ó, olha só, greve, aí você fala assim, poxa, mas direito à greve. É porque a Constituição de 37 do Estado Novo fala é proibido greve e lockout. Aqui não, aqui falou assim, ó, greve pode ter, salvo o disposto no artigo 157, parágrafo 7. Aí é aquele que eu marquei lá. No artigo 157, deixa eu marcar para mostrar para vocês, ó, artigo 157. Lá no parágrafo 7 diz, ó, pode greve. Não será permitida greve nos serviços públicos e atividades essenciais definidas em lei. Tá, então não pode greve. Ela se contradiz. Mas pode no serviço privado, mas serviço público não pode greve. Não é direito greve por essa Constituição. E atividades essenciais definidas em leis. O que essa Constituição está querendo dizer? Tudo bem, no serviço público já não pode, mas no serviço privado, a lei inclusive a gente pode ter decretos colocados que tais atividades são essenciais, aí não pode também, entendeu? Então não pode greve, essa é a questão. Essa Constituição ela é meio que tapa buraco, tá? Essa é uma questão importante de se destacar. Ok. Tem mais coisa? Da família, educação, eu acho que são pontos aqui que são muito parecidos até então. Eu acho que a gente chega lá agora, na emenda constitucional, agora para mostrar para vocês, número 1, de 17 de outubro de 69, como eu falei que houve uma emenda constitucional. Eu só destaquei aqui para vocês o ponto do... Quer ver, ó? Ou eu não destaquei, né? Eu achei que eu tivesse destacado, mas eu acho que não. Aqui, ó, destaquei sim. Ó, a Constituição de 24 de 67 passa a vigorar com a seguinte redação. O Congresso Nacional, invocado por proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte. Esse promulga, ele tinha lá no início? Eu acho que tinha, né? Que eu falei para vocês que na prática é uma coisa, na teoria é outra.
Constituição da República Federativa do Brasil. Então, oficialmente, a gente, por carta, é a partir de 69 que o Brasil passa a se chamar República Federativa. Mas, assim, a gente já tinha abandonado os Estados Unidos do Brasil na 60. É a mesma Constituição, só que agora meio que com emendas, né? Com correções. Agora, por curiosidade, antes da gente fechar, porque esse é o último ponto, eu faço questão de ir lá em cima dar uma olhada sobre esse ponto da República de promulga. Esse eu confesso que eu não tinha. Promulga, tem sim. Tem sim. Mas é aquela questão, na prática é uma coisa, na teoria é outra. Na prática, a gente sabe que ela foi outorgada, porque ela foi feita por um ato institucional número 4 e foi aprovada por um Congresso sem oposição. Então, isso é outorgado. Na teoria, eles falam que foi promulgado porque houve uma Assembleia Constituinte, mas uma Assembleia sem oposição. Essa é a questão, certo? Vamos voltar aqui, então, que acho que esclarecemos pontos importantes aqui dessa Constituição. Bom, eu fico feliz de ter feito mais um vídeo aí. Vamos ver se a gente faz aí a da Constituição de 88. Deixem nos comentários se vocês querem que a gente faça. Porque a gente tem um vídeo aqui bem grande, inclusive, falando sobre a Constituição de 88. Ele acho que está até na playlist de Sociologia, mas esse aqui é para a História. E o que eu tenho destacado nessas Constituições são os pontos, os mesmos pontos. A gente vai nos direitos, na questão da família, poder legislativo. Então a gente consegue fazer a diferenciação. Acho que é até interessante fazer esse vídeo, sim, da de 88. É que ela é muito grande, a gente não vai ler o artigo 5º de cabo a rabo. É que nem um vídeo, se eu não me engano, a gente lê o artigo 5º, que é dos direitos e deveres da Constituição de 88. Então vai. Mas deixa aí nos comentários que é bom que vocês me ajudem. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. É isso mesmo, eu olho para cá pro lado, olho para o segundo monitor aqui para ver o horário, o tempo de vídeo. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!